Oi gente, voltamos com mais um vídeo no seu canal YouTube, o canal que tem de tudo. Estamos começando aqui com mais um vídeo, mais uma produção do canal. E hoje nós vamos falar mais uma vez de religião. E o texto que eu vou usar como base para que possamos usar é um texto muito conhecido de todos. E se encontra em João, desculpa, João 10. E eu vou usar o primeiro versículo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Esse versículo aqui, eu acho que 90%, 95% das pessoas atribuem a quem? Ao próprio, a ele, o Beelzebub. Só que eu vou vir aqui te falar que realmente esse texto aqui não está se tratando do diabo. Esse texto aqui na verdade está falando dos falsos profetas. Como é que a gente vai chegar a essa conclusão? Se a gente descer aqui nas dois versículos, a gente vai ver assim, Jesus falando assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ou seja, o diabo aqui na parábola é o lobo. E assim, é bom a gente analisar um texto por completo, que a gente pode chegar a conclusões e fica mais fácil o nosso entendimento. Tá certo, o diabo também ele veio para roubar, matar e destruir, sem dúvidas. Você pode ter certeza. Essa ideia aí é dele. Só que aqui Jesus Cristo ele quer alertar quanto ao falso profeta. Olha o contexto. Vamos ler o texto todo para a gente conseguir entender e compreender. Para a gente chegar à ideia que Cristo quer nos passar. Me perdoa. Jesus ele vai chegar falando que sempre que você encontrar um texto na Bíblia que vem assim, na verdade, preste atenção. Está repetindo palavras, ele está chamando a sua atenção. Está entendendo? É que nem quando você encontra uma passagem na Bíblia e fala assim, ai daquele, irmão. Quando fala ai daquele, irmão, isso aí é algo que é um castigo muito grande. É para se prestar atenção. Então ele está chamando a atenção que na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Só para completar o raciocínio aqui, esse na verdade, porque naquela época não tinha como destacar as letras em negrito, não tinha como sublinhar, então para se chamar a atenção nos textos se repetia a palavra. Continuando o texto aqui. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes que esta parábola, mas eles não entenderam o que é que ele lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade, vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata, dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Irmão, qual é a ideia aqui? Para a gente entender. No Oriente Médio, o pastor, quando ele precisava fazer uma viagem, ele tinha que deixar alguém tomando conta do seu rebanho. Ele contratava um mercenário que era pago para tomar conta do rebanho, e ele
Quando ele sentia algum tipo de ameaça, ele abria mão, ele deixava que matasse 1 ou 2 ovelhas e descontava do salário dele, estava sendo pago. Mas Jesus fala assim, não, eu sou o dono das ovelhas, elas são minhas, então eu luto por elas, eu encaro o lobo, eu brigo por elas. Então essa é a ideia, o falso profeta, aquele que vem antes de Cristo, que as ovelhas não conhecem a sua voz, é aquele que não ensina verdadeiramente a palavra. Você só vai conhecer a voz de Cristo quando você conhecer a palavra. E esse mesmo evangelista João falou, 8,32, que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, é a palavra. Então, se você não estiver atento, se você não tiver um conhecimento, não tiver um domínio da palavra, facilmente você vai ser enganado, você vai ser morto, você vai ser roubado e destruído. E, curiosamente, as pessoas falecem, perecem na palavra por falta de conhecimento, como diz o profeta Oséias, lá em Oséias 4,6. Porque se você dedicar um tempo da sua vida para estudar a palavra, você vai ficar fascinado, irmão. Você vai compreender a essência do Evangelho. Você realmente se converte, a palavra te converte. Conversão é mudança de rumo. É você estar em um caminho, você ir para o outro, você voltar. Nós quando estamos no mundo, nós estamos à contramão de Cristo. E se você, por exemplo, você quer ir para o centro da cidade, você toma a direção de Santa Cruz, irmão, quanto mais longe você for, mais distante você fica do centro. Então, pensando que Cristo é o centro, Santa Cruz é o pecado, quanto mais próximo de Santa Cruz você está, mais longe está do centro. Quanto mais próximo do pecado, mais longe você está de Cristo. A palavra, ela te liberta. A palavra, ela vai te confrontar. A palavra vai trazer a luz. A palavra vai te fazer enxergar. A gente via muito no início do ministério de Cristo, né? Ele fazer milagres, onde você via cegos enxergando, você via pessoas que não escutavam voltando a ouvir, pessoas que não andavam voltando a andar. E a gente ainda vê isso hoje. Quantos cegos que hoje enxergam. Nós éramos cegos antigamente, mas a palavra não trouxe a luz. Cristo nos trouxe a luz. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Muito cuidado mesmo com os falsos profetas, com os falsos ensinamentos. Porque eu já ouvi o meu pastor dizendo isso uma vez, é a mais pura verdade. Se você analisar, as heresias surgiram de pessoas que um dia foram de Cristo. Eu conheço um líder que assim, eu admiro muito o conhecimento teológico que ele tem, conhecimento secular, sua inteligência, mas o cara enlouqueceu. Ele era líder de uma igreja tradicional, tá entendendo? O filho dele hoje lidera a igreja contemporânea, só para ter uma ideia. Então, a gente vê que é um cara que tem um enorme conhecimento da palavra, né? Mas ele se perdeu. Um cara como esse se perdeu. Imagine nós que assim temos pouco conhecimento. Nós temos que estar sempre se aprofundando, sempre buscando, lendo, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê a direção, nos dê o discernimento para que possamos compreender qual mensagem Cristo quer nos passar. Qual mensagem Cristo quer nos passar. E quantas vezes a gente escuta as pessoas pegando, não, irmão, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Não, mas a mensagem que Cristo quer te falar aqui não é o diabo, não. Ele quer falar do falso profeta. Daquele que é o lobo em pele de cordeiro, aquele que vai falar que está te trazendo a palavra de salvação, mas na verdade ele está te afundando. Né? Eu citei no vídeo passado, a gente falando a respeito de línguas, de profecias, né? E essas coisas acontecem hoje no nosso meio ainda, porque as pessoas não conhecem a Bíblia. O próximo vídeo que eu estou preparando, a gente vai falar, ainda na carta de Coríntios, a gente vai falar sobre mulheres que são pastoras, mulheres que estão pregando, mulheres que estão liderando, e a gente vai entender, a gente vai compreender ali também o jeitinho do ser humano sempre está dando um jeitinho, entendeu? A gente tem que cumprir a palavra assim, com sabedoria. Existem princípios que são inegociáveis. Existem princípios que são inegociáveis. Muitas pessoas falam assim, tem determinadas cartas que foram escritas para determinados povos. Se você olhar, Jesus Cristo teve todas as experiências que um homem comum poderia ter. A única experiência que ele não teve foi casar.
Ele não casou, mas ele falou sobre casamento. Para muitos povos diferentes. Assim também foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu para diversos povos diferentes. Tá entendendo? E assim, ele criou a base do evangelho, né? Não criou, né? Ele pegou e ensinou a base do evangelho para diversos povos diferentes. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, os frutos do Espírito e os frutos da carne não era só para os Gálatas. A Santa Ceia não era só para a igreja de Coríntios. Entendendo? É algo que era universal. Então tudo que está em todas as cartas, a graça não é só para os romanos, os heróis da fé só veio para o povo hebreu. Não, é assim, ele dividiu todo o conhecimento para que, assim, juntando num todo, você teria uma coletânea do que deveria ser feito. Tem cartas que ele vai citar assim, ó, lê essa carta junto com tal carta que nem foram achadas até hoje. Só que você tem que ter esse discernimento. Né? Não deixa as pessoas te enganarem, não deixa as pessoas falarem assim, não, isso aqui é só para um povo. Não, irmão. Tá na Bíblia, irmão. Dá uma analisada, irmão. Se a Bíblia fala assim, ó, aquele que fala que não comete o pecado é mentiroso, é verdade que a Bíblia está falando, é mentiroso. Tá entendendo, meu irmão? Se a Bíblia fala assim, ó, você tem que cumprir esse mandamento, irmão, você cumpre, irmão. Ainda que você não vá cumprir, irmão, não deixe que isso vira uma rotina na sua vida, não, irmão. O Espírito Santo ele tem capacidade de fazer você se arrepender, irmão. Não existe uma pessoa que vai viver no pecado, uma pessoa que seja salva. O Salmo 139 ele vai dizer que Deus ele conhece o teu coração, irmão. Eu estava falando hoje com a minha filha, ainda agora, não tem 40 minutos que eu falei com ela, eu falei, filha, parece que às vezes Deus ele é mais misericordioso com uma pessoa do que com outra. Parece que Deus às vezes ele é injusto com um e não é injusto com o outro, mas não, irmão. Deus ele é temporal, Deus conhece o teu coração. Tá entendendo? Não é que Deus abra mão de ninguém não, mas Deus sabe aquele que vai se converter, aquele que vai chegar e vai se curvar diante dele, que o Espírito Santo vai conseguir convencer, porque o Espírito Santo não é um espírito invasor, ele só entra se você convidar. Ele só vai tomar o rumo da tua vida se você convidar ele. Você consegue ver exemplo de possessão demoníaca, mas o Espírito Santo ele não vai te possuir. Ele só vai entrar se for convidado, irmão, se for com a sua concessão. Você tem o livre-arbítrio para escolher. Faça a escolha certa. Faça a escolha. Você serve um Deus perfeito. Deus é bom, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, irmão. Sempre que você assim tiver dificuldade, irmão, pede o Espírito Santo para te direcionar, irmão. Ou se você não tiver ainda uma experiência espiritual, nada, não, procura o teu pastor, pede ele para te ensinar, procura uma pessoa que você sabe que é chegada à palavra, que tem o conhecimento, irmão. Não viva enganado, irmão. Não viva anos dentro da igreja sem conhecer a Cristo. Entendeu? Cristo, ele não está dentro da igreja, aqui está dentro da palavra. A igreja é importante, a igreja tem uma importância muito grande na sua vida, na minha vida. E eu me recordo que uma vez eu preguei que não tinha necessidade de viver dentro da igreja, mas assim, foi o maior arrependimento que eu tenho da minha vida, porque tudo deu errado. Nós temos necessidade sim de cultuar com nossos irmãos que confessam a mesma fé do que a gente. Se você estiver fora da igreja, tu está no mundo. Não tem essa estar fora de Cristo, tu está no mundo, não. Se você estiver fora da igreja, tu cai no mundo. Você não tem suporte. Você não tem suporte. Você se isola, igual aqueles monges faz. Aí, tipo assim, você vai se isolar e ainda assim você vai estar submisso ao pecado. Você vai ter solidão, depressão. Não. Então, é o que eu falo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E fique atento com os falsos profetas, com os falsos ensinamentos. Né? Eu pretendo futuramente, né, um projeto assim, de médio prazo, não agora, né, que a gente está começando com o canal, a gente está buscando engajamento, nós estamos buscando inscritos. Tem uma série de fatores que nós estamos precisando fazer. Mas, creio eu que entre 3 e 6 meses eu vou estar fazendo uns estudos, né, sobre o Evangelho, sobre cartas, sobre a palavra, para a gente consiga discutir, esmiuçar tudo isso. Vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longe. Agradeço a todos vocês que tiveram a oportunidade de assistir. Vocês que me ajudem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, dá o like no vídeo, comenta, tá entendendo, irmão, que vai ser edificante para nossas vidas.
Até o próximo vídeo. Aqui na paz do Senhor.